Vamos para a palavra de Deus, Lucas 24. Lucas 24, a partir do verso 13. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, o texto vai dizer o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém? Até aqui você pode se assentar. Eu não sei se você se lembra de uma história que os nossos avós contavam, de numa pescaria na lagoa, os homens observavam um certo pescador que estava ali e ele pegava peixe e os peixes pequenos ele retinha, mas os peixes grandes ele devolvia para a lagoa. Aqueles homens intrigados chegaram para ele e perguntaram: meu amigo, todo mundo aqui na lagoa está tentando pegar os peixes grandes, e quando você pega um peixe médio e grande, você joga de novo na lagoa e só fica com os lambarizinhos pequenos. O que está acontecendo? E aquele homem vira para os demais e diz: pois é que a minha frigideira lá em casa é muito pequeninha, então eu só posso ficar com os peixes pequenos. É claro que isso é talvez uma história, mas revela justamente uma limitação de mentalidade que impede você de desfrutar de coisas melhores e maiores.
Na nossa vida é mais ou menos isso que acontece quando nós temos uma visão limitada e uma experiência limitada com Cristo. Esse texto aqui, ele vai falar do ministério de Jesus já na reta final. E como nós podemos ver pela história, nós vamos ver que esses homens que estavam no caminho de Emaús, assim como todos os demais discípulos, eles estavam frustrados, eles estavam angustiados, eles estavam decepcionados. Você imagine isso. O Senhor, Ele escolhe 12, e a gente sabe pelo próprio evangelista Lucas, que além dos 12, tinha mais ou menos uns outros 70 que eram também chamados de discípulos, seguidor de Jesus. Eles andam com Jesus, eles são enviados também por Jesus para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios, e durante 3 anos eles vivem coisas extraordinárias. Jesus está ali os mentoreando, os ensinando, os discipulando, e eles estão aprendendo. É claro que ainda estavam com uma mentalidade limitada, no sentido de entender de uma maneira plena o ministério de Jesus. Porque nós vamos perceber que esses discípulos, eles discutem entre eles, eles brigam entre eles para ver quem era o maior, quem iria ter um governo terreno junto com Jesus e quem ia sentar à direita e à esquerda quando o Senhor assumisse o trono. Tinha uma expectativa de que o Messias resolveria apenas um problema político de Israel, que estava ali sofrendo como vassalos dos romanos. Eles estavam ali sendo dominados pelos romanos e não tinham uma independência naquele tempo. Quando nós vamos ver no final da vida de Jesus, essa expectativa aumenta principalmente no que é chamado Domingo de Ramos. Eu lembro você o episódio. Jesus vai entrar em Jerusalém, entra em Jerusalém ali pelo portão dourado e todos estão ali pegando os seus panos e colocando para ele passar, pegam ramos e colocam no chão para ele passar e eles gritam: Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Hosana é uma expressão muito forte. Hosana significa, o Roshaná, nos liberte, nos livre. Imagine isso. Eles fazendo aquele clamor, a multidão vendo isso, e eu fico imaginando os discípulos, acompanhando esse episódio. É agora. Está chegando o momento onde a popularidade de Jesus vai bombar. Mas eles sabiam também dos bastidores tensos, onde os fariseus já estavam querendo ali pegar Jesus. E naquela mesma semana, na quinta-feira, Jesus é preso. Os discípulos, eles todos se espalham. Na sexta-feira, Jesus é crucificado, Jesus é assassinado, Jesus é morto. Você imagina o nível de frustração desses discípulos. Aquele sábado, foi um sábado muito tenso. Esses discípulos, parece que esses dois, alguns dizem que até era um casal, quem sabe o Cleopas e a sua esposa, enfim, a gente não tem como saber, mas foram para a mesma casa. Pode ser que sim. Eles esperam o sábado, porque sábado um judeu não pode caminhar mais de 1 quilômetro, em torno de 800 metros, alguém que segue ali a lei do Shabá. Então, como é 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús, eles não podem seguir caminho. No sábado eles ficam lá, e no domingo eles decidem então voltar para a sua casa. Agora, você imagina esse fim de semana, está todo mundo frustrado. Jesus morreu. Um companheiro de 3 anos de caminhada, Judas, se revelou um baita traidor e ainda o camarada vai lá e se suicida. Pensa num clima pesado de decepção que estava sobre os discípulos naquele momento. Chega o domingo, eles ouvem alguns relatos das mulheres, que de manhã bem cedo vão lá com perfumes para perfumar o corpo de Jesus, e o anjo já está lá, fazendo uma pergunta para aquelas mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Elas voltam felizes, animadas, contam para os discípulos, porém, eles duvidam das mulheres, não acreditam na palavra das mulheres. E aqui agora esses dois voltam para a sua casa em Emaús. E enquanto eles caminham, a Bíblia vai nos dizer que Jesus se faz presente do lado deles.
e começa a conversar com eles. É interessante, porque eles não percebem que é Jesus, eles pensam ser mais um peregrino que havia vindo para a Páscoa, celebrar a Páscoa em Jerusalém, como era costume. Todos faziam isso, vinham até Jerusalém para esse momento. Então não imagine que nessa estrada para Emaús agora só tem esses dois caminhando, não. Bem provável centenas de peregrinos estão retornando para suas casas. Então, chega alguém ali para conversar, é mais um que está ali do lado deles. Mas essa conversa é maravilhosa, porque nos vai mostrar justamente dois cenários de uma alma, dois cenários de um coração. O primeiro vai evidenciar um cenário que está impactado pela morte, um cenário que está impactado pela desesperança, pela angústia, pela tristeza. Presta atenção em alguns versículos. Versículo 17. E ele lhes perguntou sobre o que estão discutindo enquanto caminham. E olha só o que o verso 17 vai dizer. Eles pararam, com os rostos entristecidos. A tristeza faz parte quando alguém é impactado por essa visão de morte. Quando alguém tem a sua esperança drenada e roubada. É interessante que tem muitas pessoas que o tempo vai passando e elas não mudam as suas perspectivas de vida. É como que a tristeza fosse um peso, esmagando ela constantemente. E o texto vai dizer que, inclusive, esse impacto da morte vai trazer uma limitação na compreensão de quem é Jesus. Porque olha só o que eles vão responder no verso 19. Você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras. Opa, falaram que Jesus era um profeta. Sim, também. Mas Jesus já veio nos 3 anos de ministério se revelando muito além de um profeta. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus é aquele que vai dizer para os seus discípulos, antes de Abraão, eu sou. Jesus vai se revelando como Messias, como Deus encarnado. Jesus vai dizer, olha, quem vê a mim, vê Deus, vê o Pai. Mas agora, impactados pela morte, desiludidos e desesperançados, eles reduzem Jesus apenas como um mero profeta. Não ouviu falar de Jesus? Era um profeta? E olha o verso 21. E nós esperávamos, eu não sou muito bom de português, mas eu acho que isso aqui é pretérito imperfeito. Esperávamos que ele iria trazer a redenção de Israel. Ou seja, a esperança é coisa do passado. Nós tínhamos expectativa nele, que ele iria fazer isso, que ele iria fazer aquilo, que ele iria trazer redenção, que ele traria a paz verdadeira, que ele resolveria os problemas. Mas passou, morto, crucificado, envergonhado, e o coração dominado agora pelo medo, pela falta de alegria, pela falta de esperança. Esse é o cenário de qualquer vida que ainda não entendeu sobre o mistério da graça de Jesus e não foi ainda impactado pelo fator da ressurreição de Jesus. Eu quero que nessa manhã você pare para refletir sobre isso. Eu queria que você entendesse essa chave para a sua vida. Que chave, pastor Lediel? Apenas um fator, e somente um fator, em toda a história da humanidade, que pode nos fazer viver de fato com esperança, numa expectativa para a vida eterna. Você pode pegar qualquer fator histórico, você pode pegar as guerras, você pode pegar os personagens, os grandes líderes, os grandes libertadores, as grandes constituições, a formação de nações, você pode pegar
qualquer episódio da história da humanidade e você não vai encontrar nenhum fator que tenha capacidade de te dar uma esperança real para vencer as adversidades da vida e continuar rumando num propósito eterno, a não ser a ressurreição de Cristo Jesus. É a ressurreição de Cristo Jesus que vai nos evidenciar uma vitória sobre a morte, uma certeza da glória, uma certeza da esperança eterna. É apenas a ressurreição de Jesus. E é por isso que o nosso adversário, sabendo deste fato, ele fará que, inclusive, muitos cristãos, muitos crentes, muita gente que até tem acesso à palavra de Deus, viva uma vida distante dessa expectativa e longe dessa realidade. Por quê? Porque se de fato eu compreendo que o meu Jesus venceu a morte, ele está vivo, a minha vida se torna diferente. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Pega na mão dessa pessoa e diz, Jesus está vivo. As mulheres viram Jesus. Mais de 500 pessoas viram Jesus. Simão viu Jesus. Agora os discípulos no caminho de Emaús viram Jesus. Durante 40 dias o Jesus ressurreto esteve caminhando nessa terra. Eu imagino, e aqui presta atenção nessa realidade, eu imagino aquele fim de semana após a crucificação de Jesus, os discípulos entristecidos, os discípulos angustiados, e na casa dos malignos, Caifás, Anás, os perversos, festa, celebração, exterminamos aquele líder, daqui que se dizia rei, só que chega no domingo pela manhã, a pedra é removida e ele sai triunfante e vitorioso. O sepulcro não conseguiu retê-lo. E o meio dos discípulos que antes estavam angustiados, preocupados, agora a alegria e celebração, porque o Senhor ressurreto aparece no meio deles dizendo, paz seja com vocês. E eu fico imaginando os dias tensos de Anás, Caifás e a sua patota. Porque Jesus ressuscita, anda durante 40 dias pela terra e não está sozinho. A Bíblia diz que alguns ressuscitaram com ele. Coisas assustadoras estavam ali acontecendo. E de repente esses dois discípulos no caminho de Emaús começam a perceber algo diferente. E eu gosto disso. A Bíblia vai nos dizer que quando eles chegam em Emaús, a Bíblia deixa bem claro, 11 quilômetros. Quantos quilômetros, ou quanto tempo você leva para caminhar 1 quilômetro, mais ou menos? 10 minutos? Nas minhas caminhadas, o meu relógio às vezes marca 9, 10 minutos. Caminho um pouco rápido às vezes. Imagine isso. Se era 11 quilômetros, a gente pode colocar aí quase 2 horas de caminhada junto, ouvindo as explicações através da palavra. Isso é interessante. Ao perceber que eles estavam com as vistas obscurecidas, o Senhor Jesus começa a dizer, ei, vocês estão tão displicentes, o Messias não deveria sofrer antes de entrar para a sua glória? E desde Moisés, e o texto diz assim, durante todo aquele período, expôs todas as Escrituras. E o coração desses homens foi aquecendo, 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 porque a palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus é o que aquece a alma. Se você ainda não abriu as suas vistas espirituais para enxergar Jesus, por favor, mergulha na palavra. É isso que vai aquecer o seu coração. E o texto vai dizer que quando chegam em Emaús, os dois vão entrar para a sua casa e já é o entardecer. E eles estão tão empolgados com o que ouviram, tão felizes com aquelas palavras que eles dizem, fica conosco, já é tarde. Entra na nossa casa. E aqui eu quero que você entenda isso. Um judeu, ele não vai convidar qualquer um para entrar na sua casa.
E o texto vai nos dizer que, além de levar Jesus para dentro da casa, eles vão sentar na mesa. Opa! Já vamos um nível a mais de intimidade. Eles estão dizendo, nós queremos te conhecer mais. Só que acontece um fator, que isso aqui é misterioso, porque o texto vai dizer que eles estavam na mesa e Jesus vai tomar o pão e partir para dar graças. Isso aqui é muito estranho, porque é sempre o líder da família, o maioral dentro daquela casa que vai fazer esse papel. Nós estávamos agora em Tiberíades, né? Há 2 semanas atrás eu estava lá em Israel, e num hotel que a gente estava, é um hotel lá daquela região, e o Shabá é muito comum. E tem algumas famílias, por causa dos ataques lá no norte, eles estão hospedados em hotel, família de judeus. E é interessante, dá o Shabá, eles não estão nem aí se tem turista no hotel ou não, eles vão seguir as liturgias dele. E daí você percebe na mesa do lado, é o ancião, o patriarca da família, ele que vai pegar o pão e partir e dar graças. Aqui é um convidado que agora vai ter essa oportunidade. Sabe o que aquela família está dizendo? Aqueles dois estão dizendo: você não apenas é bem-vindo à nossa casa, você não apenas é bem-vindo à nossa mesa, mas aqui você é reconhecido como a autoridade maior nesse lugar. A Bíblia vai nos dizer, olha isso, que quando o Senhor parte o pão, é como que se venda saísse dos olhos dele, verso 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e o Senhor desapareceu da vista deles. E olha o verso 32, e perguntaram ao outro, não estava queimando o coração, quanto ele nos falava pelo caminho, e nos expunha as Escrituras? O que me chama a atenção é isso aqui, a escama dos olhos que só vão sair quando eu de fato me posiciono desejando uma experiência a mais com o Senhor. O coração foi aquecido enquanto caminhavam, mas as vendas dos olhos só caiu quando chamaram Jesus para dentro da casa e deram toda a liberdade para ele ali. Tem pessoas que estão há anos na igreja, caminhando com Jesus. Muitas vezes vem aqui a palavra aquece o coração, mas ainda está faltando um passo a mais, para que você enxergue esse Cristo ressurreto, e o que Ele pode fazer sobre a sua vida, é quando você diz, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero que o Senhor entre na minha casa, entre na minha vida, como diz a música, até mexe com as minhas estruturas, mas não me deixa cego, não me deixa com os olhos tapados para essa esperança que de fato muda a minha vida e restaura os meus ânimos. Olha só o que o texto vai dizer para a gente caminhar para o fim. O coração estava aquecido, e o verso 23 diz que eles então se levantaram imediatamente e voltaram para Jerusalém. O que me chama a atenção é como que, em questão de minutos ou horas, tudo mudou. Tudo mudou. Caminhavam sem esperança, caminhavam desanimados, caminhavam entristecidos, caminhavam apenas com uma lembrança de algo que parecia bom e se foi. Mas agora, a partir da experiência que eles tiveram com o Cristo ressurreto, entrou paixão na alma, o coração estava aquecido, perceberam que Jesus estava vivo, e eles que falaram, olha, já é tarde, não pode ficar na estrada, agora eles não estão nem aí com isso, com ousadia eles saem, e eles querem agora contar para todos que tiveram uma experiência com o Cristo vivo. Eu e você precisamos entender que 2000 anos se passaram, e o fato é o mesmo, enquanto eu não tiver uma experiência com o Cristo ressurreto, eu vou
começar a caçar outras fontes de esperança para a minha alma, e eu não vou encontrar. Não vou encontrar no trabalho, não vou encontrar nas amizades, não vou encontrar num casamento, não vou encontrar no dinheiro, não vou encontrar em nada, porque a minha alma só terá uma esperança e uma paixão constante quando eu conhecer o Jesus ressurreto. Ele é quem muda a vida, Ele é quem renova as minhas forças, Ele é quem me capacita a caminhar de cabeça erguida, vencendo as adversidades dessa jornada. Eu preciso, todos os dias, renovar a minha aliança com Cristo ressurreto e deixar Ele abrir a minha visão. Você também precisa disso, e que possamos nos posicionar com essa certeza: eu, tendo essa experiência com o Cristo ressurreto, vou viver a vida abundante que os céus me prometeu. Você pode se colocar em pé para a gente terminar? A Bíblia vai dizer que não apenas esses dois, mas todos os outros que agora gradualmente vão tendo a experiência com o Cristo ressurreto, o medo vai sendo dissipado, a tristeza vai sendo dissipada. Eles agora estão felizes, eles estão apaixonados, eles estão ousados, eles querem pregar. A Bíblia diz que eles vão para o templo e começam a orar, e começam a falar que Jesus está vivo, e vai vir perseguição, mas eles estão prontos para as adversidades, eles estão prontos para enfrentar as perseguições, porque Jesus está vivo. E se Jesus está vivo, eu tenho garantia de vida, eu tenho garantia de paz, eu tenho garantia de esperança eterna, eu tenho garantia de proteção, eu tenho garantia que, apesar do que fizerem contra mim, seja calúnia, seja difamação, seja tentar puxar o meu tapete, sejam pegar o meu corpo e agredir, sejam me matar, nada disso mais pode tirar aquilo que o Senhor gera na minha alma. Eu estou com Ele, eu vivo para Ele, e isso aqui que nós vivemos nessa terra não é nada comparado à eternidade e às moradas celestiais que Ele já foi preparar para cada um de nós. Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. E enquanto você ora, eu queria que você se lembrasse, quem sabe, do que tem gerado tristeza e angústia ao seu coração. E eu venho como profeta de Deus dizer para você que o Cristo ressurreto tem capacidade de dissipar essa tristeza, dissipar esse medo, dissipar essa angústia, tirar aquilo que está comprometendo a sua alma. Vamos orar com o pastor Cleiton nesse momento, abençoando a sua vida. Abra a sua alma para Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, a Tua palavra nos confrontou. A Tua palavra, Senhor, veio ao nosso coração, e nós estamos aqui na Emaús da nossa vida, dizendo: a Tua palavra aqueceu o nosso coração, a Tua palavra avivou a nossa alma. Deus, que ao entrar na nossa casa, possamos dar liberdade para a atuação das Tuas mãos. Espírito Santo, o nosso coração só será aquecido através da Tua palavra. Não existe outra forma, não existe outro caminho pelo qual o nosso coração será aquecido. Eu oro, Senhor, por cada vida, cada irmão e irmã que está aqui nesta manhã, e talvez uma tristeza tenha visitado o seu coração, tem permeado a sua alma, e isso tem feito com que esta pessoa venha a desistir dos projetos, venha virar as costas para Jerusalém, venha voltar e a regressar do ponto de partida, está apegado a um trauma do passado. Mas nesta manhã, o Teu Espírito Santo falou ao nosso coração. Tens liberdade para não apenas entrar na nossa casa, mas para
para assumir o controle da nossa história. O Senhor tem liberdade para assumir o controle da nossa mesa, dos nossos planos, dos nossos projetos. Pai, em nome de Jesus, que a partir desta manhã possamos retornar para Jerusalém, o centro da tua vontade, e anunciar tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Estende a tua mão sobre o teu povo e continua agindo e operando em nosso meio. Assim nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus.